Fala, guerreiros e guerreiras do segundo ano, né? Vamos dar continuidade ao assunto de vocês, tá? Do ano. E nada mais nada menos que um assunto bem gostoso, bem legal, tá? Chamado transformações trigonométricas, tá? São modelos matemáticos aqui, transformações matemáticas de seno, cosseno e tangente, tá? Esses modelos matemáticos existem demonstrações para chegar até ele, certo? Mas não vamos aqui demonstrar cada modelo matemático desse, tá? Existem algumas formas de vocês memorizarem, né, esse modelo matemático, tá? Vamos usar a literatura brasileira, certo? Que literatura brasileira é essa, professor? Vocês vão conhecer agora na aula de Davli ou de Paulo Bruno, né? Veja só o primeiro exemplozinho aqui, o primeiro modelo matemático que vamos estudar, seno, né? Transformar seno. Seno de A mais B. Vem comigo. Minha terra tem palmeira, onde o canto sabiá. Seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Mais uma vez. Minha terra tem palmeira, onde o canto sabiá. Seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Legal, guerreiros? Tranquilo demais, não? Agora vem pra cá, ó. Ih, professor, tem o cosseno também, é? Tem o cosseno. Olha só que diversão o cosseno, guerreiros. Vem comigo. Olha só o cosseno. Cossa A, cossa B. Troca sem saber. Como é que é, professor? Que conversa é essa, professor? Olha só que legal. Transformações trigonométricas do cosseno. Cosseno de A mais B. Olha só. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Entendeu? Então fica muito gostoso trabalhar dessa forma. Então o cosseno aqui é dessa forma. E para cosseno de A menos B, segue o mesmo procedimento, porém você vai trocar aqui o sinal também. Professor, mais uma vez? Ok. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B. Troca sem saber. Ok? Cosseno, show de bola? Agora o mais legal da tangente, cara. Olha só da tangente. O da tangente é muito gostoso. Venha só. Tangente de A mais B, guerreiros e guerreiras. Olha só que legal, ó. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Pelo menos tem gente que ama e tem gente que beija. Repita, professor, mais uma vez. Olha como é legal a tangente. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Pelo menos tem gente que ama e tem gente que beija. Legal? Então vem comigo rapidinho. Seno. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Show? Cosseno. Cossa A, cossa B. Troca sem saber. Tangente. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Pelo menos tem gente que ama e tem gente que beija, ok? Gostoso? Tranquilo? Vamos a alguns exemplos, tá bom? E aí, guerreiros e guerreiras, vamos agora aplicar as transformações trigonométricas com alguns exemplos, tá? Veja bem aqui, ó. Exemplo A. Seno de 75. 75 graus não é um ângulo notável. Então é para isso que vamos aplicar as transformações trigonométricas, tá? Então, concorda comigo, guerreiros, que seno de 75 é o mesmo que seno de 45 mais 30 graus. Confere? Isso aqui é a transformação seno. Ou seja, vamos lá. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A, tá? Veja agora que é mais simples a gente trabalhar agora com seno de 45, cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 45. Por quê? Porque são os ângulos notáveis, né? Que vocês conhecem, né? Quem é o seno de 45, hein, guerreiros? Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 vezes. Quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus
é raiz de 3 sobre 2, correto? Mais seno de 30, quem é o seno de 30? Meio, vezes cosseno de 45 graus, que é o mesmo que o seno de 45 graus, ou seja, raiz de 2 sobre 2, tá? Eu vou fazer aqui o produto do numerador com o numerador, e são dois radicais. Esse produto só é possível porque os índices são iguais, tá? Então vamos fazer aqui, ó, raiz de 3, raiz de 2 vezes raiz de 3. Pra cá comigo, ó, pra cá, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, tá? Sobre 2 vezes 2, 4, tá? Pra cá agora, mais 1 vezes raiz de 2, fica raiz de 2, né? Raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Então podemos dizer que o cosseno, aliás, o seno de 75 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, ok? Esse é o seno de 75 graus. Exemplo B, cosseno de 15. Cosseno de 15, professor? 15 graus não é um ângulo notável, não. É verdade, tá? Mas, usando as transformações trigonométricas, nós podemos fazer o que aqui, ó? Concorda comigo que cosseno de 15 é o mesmo que cosseno de 45 menos 30 graus? Sim ou não? Sim, professor, é verdade. E observe que 45 menos 30 é 15 graus. Isso aqui é a transformação cosseno. E qual é a transformação cosseno? Cossa A, cossa B. Olha o sinal. Troca sem saber. Não é isso? Repita, professor. Transformação cosseno. Cossa A, cossa B. Troca sem saber. Correto? Então aqui, ó. Cosseno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Vezes seno de 30. Meio, tá? Então aqui, ó, só fazer o produto raiz de 2 vezes raiz de 3, lembrando que só pode fazer porque os índices são iguais. Vai ficar, ó, raiz de 6, 2 vezes 2, 4, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então podemos chegar à conclusão que o cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Professor, é igual ao seno de 75? Sim. Isso é possível? Sim. Então, o seno de 75 graus, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, que é o mesmo de cosseno de 15. Ok? Vamos lá, mais um exemplo, tá? Vamos para o exemplo C, que diz o seguinte: dado o seno de x igual a 1/3, com o x maior que 0 e menor que π sobre 2, calcule seno de π sobre 6 menos x, tá? Aqui nós vamos usar dois conhecimentos que você já tem. Primeiro, né, relações fundamentais. Segundo, vocês aprenderam hoje, que são transformações trigonométricas, tá? Então vamos desenvolver essa transformação trigonométrica do seno. Qual é o desenvolvimento dela? Qual é o desenvolvimento do seno, né? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, né? Então eu vou escrever aqui, ó, π sobre 6 menos x. Desenvolvendo, ó, seno de A, cosseno de B. Seno de B, cosseno de A. Mas veja bem, viu, guerreiros? Veja bem. Nós temos seno de x.
Correto? Está aqui, ó. Seno de x nós temos. Não temos aqui o cosseno de x, tá? Então vamos à caça do cosseno de x. Mas vamos usar aqui a relação fundamental 1 que vocês aprenderam. Qual é a relação fundamental 1? Relação fundamental 1, professor, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1, não é isso? Vocês aprenderam isso aqui. Temos que desenvolver aqui que é achar cosseno de x, porque seno de x nós temos, né? Que é 1/3. Vamos aqui a cosseno de x. Quem é seno de x? 1/3. Então vai ficar, ó, 1/3 elevado a 2 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então podemos dizer aqui, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1, 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9. Então aqui vai ficar, ó, 1/9. Vou passar para o segundo membro. Mais o nono fica menos o nono. Não é isso? Isso aqui é uma subtração de duas frações, ou seja, o MMC de 1 em 9 é 9, né? Vamos dividir e multiplicar. 9 por 1, 9 vezes 1, 9. 9 por 9 dá 1 vezes menos 1, menos 1. Então aqui vai ficar o quê, ó? 8 nonos, né? 8 nonos. Continuando. Cosseno ao quadrado de x é igual a 8 nonos. Quem é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Ou seja, cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8 nonos. Só que raiz quadrada de 8, ela é inexata. Agora, raiz quadrada de 9, ela é exata. Então, você tem que extrair do radical. Então, aqui vai ficar, ó, mais ou menos raiz de 8. Qual a raiz quadrada de 9? 3, tá? Mas aqui chegamos a um cosseno de x, né? A um cosseno de x, mais ou menos raiz de 8 sobre 3. Vem para cá agora, ó. Vem para cá. Em qual quadrante se encontra esse ângulo x aqui, ó? X é maior que 0 e menor do que π sobre 2, correto? Então vamos lá, ó. Isso aqui fica em qual quadrante? Em segundo ano. Em segundo ano, primeiro quadrante, correto? Aqui é 90 graus e aqui é 0 graus. E vocês sabem que o cosseno no primeiro quadrante ele é o quê? Positivo, né? Se ele é positivo, vocês vão ficar com o cosseno positivo, ou seja, raiz de 8 sobre 3. Então, cosseno de x é igual a raiz de 8 sobre 3. Temos agora o seno de x, temos agora o cosseno de x. Dá para desenvolver agora a transformação trigonométrica? Sim, porque vocês sabem que seno de π sobre 6 radianos equivale a quantos graus esse π sobre 6, hein? 30. E quem é o seno de 30 graus em segundo ano? Meio. Vezes cosseno de x. Mas quem é cosseno de x? Raiz de 8 sobre 3. Raiz de 8 sobre 3. Menos. Quem é o seno de x? A questão deu, ó. 1/3. 1/3. Tá? Quem é o cosseno de π sobre 6 radianos? Π sobre 6 radianos é 30 graus, correto? E quem é o cosseno de 30 graus, segundo ano, hein? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Agora é só fazer matemática básica, fazer a multiplicação e subtração, tá? 1 vezes raiz de 8, raiz de 8. 2 vezes 3, 6, né? Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Repita, professor. 1 vezes raiz de 8, raiz de 8. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3, tá? E 3 vezes 2, 6. Então podemos dizer que seno de π sobre 6 menos x equivale a raiz de 8
menos raiz de 3 sobre 6, ok? Espero que tenha ajudado para fazer continuidade na sua lista de exercício, tá? E vamos dar continuidade futuras para desenvolver mais questões de exercício. Guerreiros e guerreiras, show de bola, aula, tranquilo? Agora vocês vão pegar a lista de exercícios de vocês e dar continuidade a ela. Vocês estarão aptos a fazer as questões 12, 13, 14 e a 17 da lista de exercício, ok? Então, até a próxima.